Vamos orar? Para nós iniciarmos o nosso domingo, né, em que nós vamos aí ao longo dele estar cultuando e adorando a Deus. Senhor Deus, Criador dos céus, da terra e mar e de tudo o que neles há, nós queremos te agradecer por mais uma noite em nossas vidas, te agradecer pelo nosso sono, pelo nosso acordar. Deus, obrigado por mais um domingo em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui neste templo, como tua igreja, como teu povo, para te adorarmos, para cantarmos louvores ao teu nome. Ó Deus, muito obrigado por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos então iniciando aí esse domingo especial, né, na vida da nossa igreja, primeiro domingo do ano, em que nós vamos estar aí com 7 cultos, em 7 oportunidades, tendo a igreja a oportunidade de orar, de cantar, de se confraternizar, de estarmos juntos em adoração a Deus. Isso é muito bom. E quando o salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Isso deveria ser uma realidade nas nossas vidas também, né? Porque a cada oportunidade, a cada dia que Deus nos proporciona, né, de estarmos juntos como igreja, tem que ser algo especial nas nossas vidas. Vamos dizer, como salmista: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer essa afirmação. Isso se você realmente está alegre. Se você não está alegre, pode ficar à vontade, pode ficar sentado. Mas se você estiver alegre, como o salmista estava, então se levante e fale bem forte: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E porque nós estamos alegres, nós vamos adorá-lo, né, cantando e louvando com, né, as nossas forças, com o nosso fôlego, com as nossas vozes. Nesse cântico, os céus manifestam a glória do Senhor. É uma afirmação mostrando que em tudo nós podemos ver a mão de Deus.
Nós vamos então, meus irmãos, ao longo desse domingo, estar lendo porções da Bíblia, com o objetivo de despertar em nossos corações o desejo de estarmos cada vez mais próximos da Palavra de Deus. Nós terminamos a 10ª jornada, iniciamos nessa semana, hoje, a 11ª jornada de leitura da Bíblia, um projeto da nossa igreja que visa justamente estimular, na vida do crente, essa necessidade, esse interesse por conhecer o Deus a quem ele serve. Nós propagamos que servimos a Deus, que queremos conhecer a Deus, mas a grande realidade na vida de uma grande parte dos crentes é que nós não temos o hábito de ler a Bíblia. E isso acaba sendo uma incoerência, porque nós dizemos, que queremos conhecer a Deus, mas nós não nos atemos na sua palavra, na leitura da palavra de Deus. Por isso essa iniciativa da nossa igreja de, ao longo deste domingo, estarmos lendo aí partes do Pentateuco. Nós vamos ler os livros históricos, livros poéticos, os profetas, os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, mais Apocalipse. Ou seja, nós vamos fazer um panorama de toda a Bíblia, para que você se entusiasme e ao longo do ano de 2015 você procure ser um leitor da Bíblia, não é aquele que lê esporadicamente, mas aquele que cria o hábito de todo dia separar. O pastor Israel mandou uma notinha ontem que se nós lêssemos todo dia 10 minutos da Bíblia, ao longo de um ano nós teríamos feito a leitura da Bíblia todinho. Parece pouco, 10 minutos por dia, só que quando chega na prática, você não consegue implementar esse hábito de separar 10 minutos todo dia para ler uma porção da palavra de Deus. Esse é um dos objetivos deste domingo, estimular em você o hábito da leitura da Bíblia. E nós vamos, nesse primeiro culto, fazer um panorama do Pentateuco. O Pentateuco são aqueles primeiros cinco livros da Bíblia. Começa no Gênesis, vai até Deuteronômio. Ali a gente tem um quadro da origem do universo, Deus criando o mundo. A gente tem personagens fundamentais para a história do relacionamento de Deus com o homem. Você tem ali a história de Moisés, você tem a história de Noé, vocês têm a história de Josué, grandes heróis da Bíblia, heróis da fé, que estão presentes ali nesses 5 primeiros livros. E é isso que nós vamos, nesse primeiro culto, ter a oportunidade de fazer as leituras e também de ouvir um pouquinho do que é esses 5 primeiros livros, o que retrata, com o nosso professor Almir Gonçalves Júnior. O Pentateuco, o Torá, o portal da Bíblia. Nos umbrais da história da humanidade, o Criador transmitiu aos homens a sua palavra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A ciência não nos identifica como isto ocorreu, mas a palavra de Deus, com sua soberana e perfeita sabedoria, sim. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E porque o Espírito de Deus estava presente, as coisas se ordenaram e se moldaram. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Desse dia primeiro da criação em diante, o Criador foi moldando e modelando o mundo por ele criado, para a sua criatura por excelência, até que, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Com a criação de sua criatura por excelência, ser pensante e inteligente, o Senhor precisava criar um instrumento de comunicação entre ele, Deus, o Criador,
e o homem a sua criatura. Foi assim que a história do passado começou a ser oralmente transmitida de pais para filhos, e então, no tempo de Deus, escrita por Moisés. A palavra Pentateuco vem do grego, Torá no hebraico, 5 rolos, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, originados da saga do povo hebreu no êxodo egípcio. Da criação do homem e da ocupação da terra, quase não há registros, senão os bíblicos. Alguns estudiosos atribuem a sábios da Suméria, a primeira civilização registrada na história, algumas tentativas de explicar a criação do ser humano, isto cerca de 4 milênios antes de Cristo, no tempo da descendência adâmica de Sete a Noé, quando o tempo começou a ser dimensionado. Essa história precisava ser escrita, e o Senhor Deus aguardava o momento certo para que isto acontecesse. O tempo de Deus para isto deu-se em torno de 1500 anos antes de Cristo, quando um descendente do povo escolhido reunisse as condições básicas para ser o intérprete do Senhor nesta narrativa inigualável. Este homem foi Moisés, que, educado dentre os sábios da maior civilização da época egípcia, foi chamado pelo Senhor para conduzir o seu povo à terra prometida e registrar a história da saga humana do princípio, Bereshit, até aos tempos da conquista da terra, em aproximadamente 1300 anos antes de Cristo, dando origem então ao Pentateuco. Não há nenhum registro bíblico, mas os que os historiadores presumem é que durante os 40 anos dos tempos dele, Moisés, em Midian, e mesmo nos 40 anos seguintes, durante o êxodo, Moisés foi fazendo o registro oral da história que o Senhor narrava para ele e daquilo que ele assistia, transmitindo aos seus seguidores, que a passavam de pai para filho, geração a geração, conforme registro na própria palavra de Deus. Estas minhas palavras ensiná-las-ei a vossos filhos, falando delas assentados em vossas casas e andando pelos caminhos, ao deitar-vos e ao levantar-vos, e escrevê-las-ei nos umbrais de vossas casas e nas vossas portas. Sim, porque escrito mesmo, o Pentateuco só foi a partir dos tempos de Davi, quando os escribas do seu reino passaram a ter a função de fazer o registro escrito de toda a história do povo de Deus. Esses registros se tornaram mais e mais fidedignos após a restauração, quase 5 séculos antes de Cristo, quando com Esdras, o povo de Deus afinal se regulamentou e oficializou documentalmente a sua história. O Pentateuco se compõe então dos 5 livros atribuídos a Moisés e a seus seguidores levitas: Gênesis, Bereshit, no princípio; Êxodo, a história da redenção do cativeiro egípcio; Levítico, o estabelecimento das leis sacerdotais; Números, a organização tribal; Deuteronômio, a repetição da lei. No Gênesis, Deus narra a Moisés a criação, a queda do homem, a descendência dos filhos de Adão e a dos filhos dos homens, o dilúvio, o chamado de Abraão, a história da formação do povo de Deus, com Isaac, Jacó e José, a história de José no Egito, a mudança do povo de Deus para o Egito. No Êxodo, Moisés descreve, sob a orientação do Senhor, o seu nascimento, a sua criação na corte egípcia, sua fuga para Midian, seu chamado em Horebe, sua luta com Faraó, as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho,
o maná e as codornizes, os 10 mandamentos, a construção e dedicação do tabernáculo. Em Levítico, o Senhor regulamenta para Moisés a sua lei, os holocaustos, os sacrifícios, as ofertas, a instituição do sacerdócio, a escolha de Arão, o zelo e cuidados com a saúde, as abominações, as instituições das festas solenes, o ano do jubileu, os votos especiais, os 10 mandamentos, como ocorrem nas leis modernas, são aqui regulamentados. Em Números, o Senhor instrui Moisés na consolidação de uma nação, o censo militar, o censo levítico, a ordenação tribal, a ordenação cultual, a separação do que é santo, a celebração da Páscoa, a direção do Senhor, a nuvem de dia, o fogo de noite, as murmurações do povo de Deus, a formação da equipe de 70 auxiliares, a falta de fé de 10 deles, o símbolo no Calvário, na serpente de bronze, a designação de Josué para seu substituto. Em Deuteronômio, ao se aproximar do fim da jornada, o Senhor faz um resumo para Moisés de toda a sua lei. O início da conquista, o impedimento a Moisés, a exortação à obediência, a repetição dos 10 mandamentos, a escolha de um rei, a promessa de um profeta, a prefiguração do Cristo, bênçãos e maldições, os montes Ebal e Gerizim, a posse de Josué, o cântico de Moisés, a despedida e morte de Moisés. Para aqueles que porventura, ao chegar neste ponto, fique sem resposta para alguma indagação, o livro de Deuteronômio nos traz um versículo de sublime sabedoria para todos os leitores do Pentateuco e da Bíblia Sagrada como um todo, ontem, hoje e sempre. Na maravilhosa criação de Deus, na sublime beleza do Éden, na impressionante destruição do dilúvio, nas pragas do Egito, na fantástica travessia do Mar Vermelho, na entrega substancial da lei de Deus, na construção e dedicação do tabernáculo, na chegada a Canaã, a terra prometida, na despedida de Moisés, nós podemos ver a descrição disto em Gênesis 29. Vamos ler juntos todos? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Bom, então nós fomos privilegiados, nós que estamos aqui nesse horário, tivemos aí a oportunidade de ter um pouco da noção do que significa, né, esses 5 primeiros livros para a história da humanidade, para a história do homem. Agora nós vamos fazer a leitura dos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Então eu vou contar com a participação dos irmãos, né? Vai ser projetado aqui na tela os textos, e aí eu vou passar o microfone, eu com o Jorge, nós vamos estar alternando aqui, e você vai ficar em pé, né, na hora quando for ler, e fazer a leitura da tela, né, da tela todinha, conforme vai ser projetado ali a partir de agora. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia.
E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o dia sexto.
Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Custe. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este homem adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomará ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem
e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, meus irmãos, nós tivemos aí nesse primeiro bloco de leitura a criação do homem, a destruição que o pecado fez na vida do homem e o resultado disso, né? Então, os 3 primeiros capítulos de Gênesis nos mostram exatamente isso, né? O desejo de Deus de ter uma intimidade com o homem, o pecado quebrando, né, esse projeto de Deus, e aí um novo projeto que surge para a restauração desse projeto inicial de Deus, que é de plena comunhão com o ser humano. Nós vamos agora nos colocar em pé e vamos cantar Nosso Deus é Soberano, né, com todo entusiasmo, né, com toda a alegria que essa letra nos impõe, né, dizendo do fundo do nosso coração de que Deus realmente Ele é soberano em todos os aspectos da nossa vida. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus e fez separação das águas e da terra seca.
Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Os irmãos estão vendo aí essa tela bonita, né? Dessa página, a primeira página do caderno de leitura da 11ª jornada de leitura da Bíblia, né? Já está pronto e nós temos o Jorge, está ali com o bloco, a Bernadette também. E se você, né, deseja receber, né, esse caderno para que você acompanhe ao longo desse 1 ano e meio da 11ª jornada de leitura da Bíblia, é só você levantar a mão e o Jorge mais a Bernadette vão fazer chegar aí um caderno desse em suas mãos. Nós vamos ter aí já nessa semana algumas leituras para serem feitas. Os irmãos sabem que toda quarta-feira um grupo de leitores da Bíblia se reúne ali na sala da MCA e faz toda a leitura da semana, né, de forma oral. É um grupo de uma comunhão muito grande. A gente já começou desde o ano passado e fica o convite para que, se você puder, tiver disponibilidade, toda quarta-feira de 16 às 18 horas nós estamos ali reunidos na sala da MCA, né, realizando a leitura da semana. E esse grupo ainda tem a oportunidade, o privilégio de logo em seguida, né, quer dizer, estar com a leitura fresquinha na cabeça, poder tirar as dúvidas com o pastor Israel, que de 18 às 19 horas também desenvolve ali a EBQ, Escola Bíblica de quarta-feira. Não é a EBD, né, não é a Escola Bíblica Dominical, mas é EBQ, Escola Bíblica de quarta-feira. Toda quarta-feira, de 18 às 19 horas, nós tiramos as dúvidas da leitura que é feita, né, de 16 às 18 horas. Nós vamos então, meus irmãos, nesse instante, ter a oportunidade de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas para o sustento da obra de Deus. A gente não se cansa de falar, meus irmãos, porque é sempre bom evidenciar isso, né? O crente, ele não faz de barganha com Deus. O dízimo não é uma barganha, o dízimo não é algo que você planta, né? Por que eu falo isso? Porque eu tenho ouvido muito, não sei se você ouve, né, que o dízimo é como se fosse uma semente, né, que você estivesse plantando algo para depois colher. Não, é justamente ao contrário. O sentimento do nosso coração é o inverso. Nós já colhemos as bênçãos de Deus, e aí nós temos a alegria e a oportunidade de reconhecer essas bênçãos de Deus, devolvendo a Ele para a expansão do seu reino, para que o reino de Deus cresça. E na nossa igreja existem vários projetos que são sustentados através da fidelidade dos irmãos. Se você não conhece, você pode procurar conhecer, pode me procurar, pastor Israel, pastor Carlos Daniel, e os outros pastores da igreja, ali na secretaria, e se informar do que a igreja tem feito através de você. Nós temos toda sexta-feira, algumas sextas-feiras, um grupo de jovens que sai aqui nas ruas da Tijuca, né, ajudando e tendo contato com as pessoas que estão aí nas ruas. Nós temos o projeto de reforço escolar da nossa igreja, que tem abençoado um grupo de crianças, né, de forma, né, maravilhosa. Nós temos distribuído cestas, né, para famílias carentes, né, ao longo aí do mês. Quer dizer, são vários os projetos que são desenvolvidos pela igreja através da fidelidade dos irmãos. Então, procure conhecer, né, e não deixe de participar desta obra, que é a obra de Deus, através da sua fidelidade. Então, nós vamos ouvir uma música, e se você veio preparado, vamos cantar? Vamos cantar uma música, e se você veio preparado, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta nesse instante.
Amém. Os irmãos podem levar as salvas. Nós vamos agora ter um bloco de leitura da Bíblia. Nós vamos ler agora um texto. Eu só peço que você se levante quando você for ler. Nós estamos filmando esse culto e você precisa ficar em pé para ter ali o destaque, né, necessário. Nós vamos ter então projetado agora o texto e vamos iniciar a leitura de Levítico capítulo 26. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, guardarei os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então vos farei isso. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeares debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, assenhorear-se-ão de vós, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim, com isso, não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro a vossa terra, como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isto não vos corrigirdes, para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e eu, então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste por meio de vós,
e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não os fartareis. Se ainda com isto me não ouvides, andarei contrariamente comigo. Eu também, com furor, serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol. E lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembaiarei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. E então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Neste tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhe ser por Deus. Eu sou o Senhor. São esses os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Nós vamos terminar agora, né, essa parte dessa leitura. Nós vamos fazer uma oração, né, nesse instante. Alguém gostaria de fazer, né, essa oração voluntariamente? Irmão Paulo então vai orar. Nós vamos encerrar esse bloco. Logo em seguida eu vou passar a palavra ao pastor Israel, para ele trazer a mensagem dessa manhã. Irmão Paulo, pode orar então, por favor. Obrigado, Senhor, que aqui estamos na tua casa nesta manhã, para dedicarmos a Ti nosso culto de louvor e adoração. Muito obrigado, porque temos a Tua palavra em nossos corações, que foi lida e absorvida por nós nesses instantes deliciosos em que vimos, Senhor, a Tua majestade e o Teu poder providenciando tudo para nós
inclusive a criação do primeiro homem sobre a terra. Muito obrigado porque tu pensaste em todas as nossas dificuldades e também nossos desvios, nos advertindo contra esse pecado. Tenha piedade de nós, Amém, que a tua Senhor. misericórdia esteja sobre Amém. todos aqui presentes. Abençoa esse dia, mais uma vez eu peço. Esteja também com o pastor que vai nos trazer a tua palavra para a nossa meditação. Tenha sobre nós a tua mão e perdoa os nossos pecados. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com todos os irmãos, eu mais uma vez me alegro por podermos ter diante de nós essa palavra que Deus nos deixou para ouvirmos e para lermos. Como eu sempre tenho dito aqui, originariamente a Bíblia foi escrita para ser ouvida, num tempo em que não havia exemplar disponível abundantemente como agora. Então, o primeiro uso da Bíblia foi um uso oral. E quando os primeiros tradutores no Brasil fizeram a sua tradução, também consideraram essa dimensão da oralidade, numa época em que, os irmãos sabem, o índice de analfabetismo era muito elevado. Ainda hoje é elevado. Ontem eu fui a um restaurante onde eu às vezes vou levar o bom dia. Perguntei quantos eram. Tantos. Mas não deixe todos não, porque alguns não sabem ler. Moradores de algum lugar e trabalhadores aqui na nossa rua Conde de Bonfim. Então, quando o primeiro tradutor da Bíblia em português, João Ferreira de Almeida, se pôs a colocar, era um contexto também de analfabetismo. Então a Bíblia era também para ser ouvida. Claro que alguns séculos antes, com a revolução da imprensa, a Bíblia, sobretudo com o trabalho de Lutero, começou a ser colocada nas mãos das pessoas. E aí começou a civilização moderna. Foi exatamente quando a Bíblia foi colocada nas mãos. E depois também os demais livros. Isso é importante porque a gente ouvindo aqui tem a impressão de que ela de fato foi escrita para ser ouvida. E realmente foi ouvida. E a gente ouvindo aqui a leitura, prestou atenção em textos que já leu muitas vezes, mas que não tinha ainda lhe caído à mente. A mim foi que quem é um pecador é como uma folha movida, não tem ao vento, mas exatamente isso, uma folha movida, né? Acabamos de ouvir agora há pouco. Nesse contexto, então, eu quero trazer um conjunto de versículos, poucos versículos, que nos parecem como pérolas perdidas. Chamamos de pérola perdida aquele texto que estava lá, sempre esteve ali, mas nós nunca vimos. E, lendo em voz alta, ouvindo uma mensagem, lendo um livro, você diz assim, esse texto estava ali? Qual é, então, o mandamento áureo do cristianismo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Palavras de quem? De Jesus. Certo? Errado. Vejamos. Eu lhe convido então a abrir a sua Bíblia e me acompanhar na leitura que farei de Levítico. Levítico 19, 9 a 18. Vamos ficar em pé? Vamos ler então.
são um conjunto de instruções ao povo, daquele estilo bem levítico, pesado, né? Quando fizerem, Levítico 19, 9. Levítico 19, 9. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades de sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Que história esses versículos nos lembram da Bíblia? Ruth. Sem isso, não entendemos Ruth. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Trechos dos 10 mandamentos, especificamente aqui voltados para a dimensão horizontal do cuidado nos nossos relacionamentos com o próximo. E prossegue. 13. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça no julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O que está no coração de todo o Pentateuco é o amor ao próximo. Este amor ao próximo deriva do nosso amor a Deus, que depende do amor que nós temos para conosco mesmos. Quantas vezes nós caminhamos juntos com os textos sagrados, sobretudo Números e Levítico, com aqueles mandamentos, nos soam por vezes como vencidos, prazo de validade esgotado. Mas quando nós escavamos um pouquinho nessa montanha de mandamentos e chegamos ao seu coração, as pepitas de ouro, ao ouro puro, não refinado ainda, mas ouro forte, puro, maciço, de grande quilate, nós descobrimos que o coração dos mandamentos, o coração das histórias, o coração de palavras tão duras como essas que ouvimos agora no Levítico, na verdade é a seguinte: amor, esta é a palavra. O amor não pode ser apenas um conjunto de palavras que a gente diz, e às vezes nós tendemos a nos bastar com as palavras, porque embora o amor nasça no nosso coração, ele acontece na prática. Se nada dessa reflexão ficar, quero que fique essa frase muito simples, banal, óbvia.
O amor nasce no coração, mas ele acontece na prática. Nós não podemos nos contentar com o amor apenas dentro do nosso coração. Ele tem que se encontrar com as pessoas. Esse amor nos deve incluir a nós mesmos. Esse amor deve incluir o amor a Deus. Esse amor deve incluir, portanto, o nosso próximo. O amor, portanto, é um triângulo com 3 vértices irrenunciáveis. Às vezes nos contentamos em dizer que amamos a Deus. Senhor, nós te amamos. E é verdade. Mas não existe um triângulo com uma só parte, com um só vértice. Nem existe vértice só com uma reta. Por isso, nesse texto, que é sobre amor a Deus, sobre amor ao próximo, amor a si mesmo, nós temos citados nos versos 11 e 12, 5 dos chamados 10 mandamentos. E nessa seção do livro de Levítico, nós aprendemos algumas coisas sobre o amor. Amar é ser honesto nos relacionamentos pessoais e profissionais. Ser honesto nos relacionamentos pessoais implica em dizer que aquilo que a pessoa ouve de mim é aquilo que eu quis dizer. Desonestidade é quando a pessoa ouve algo que eu gostaria que ela ouvisse para eu alcançar o fim que eu almejo. Se eu digo a alguém, se eu digo a Tânia, por exemplo, Tânia, como você é simpática? Porque de fato eu penso que ela é simpática, isso é ser alguém que está amando ao seu próximo de modo honesto. Mas se eu digo, Tânia, como você é simpática, esperando com isso, por exemplo, que ela diga, simpática é você. Eu não fui honesto, que eu queria ouvir isso. Então eu não sei se realmente eu acho você honesta. E nem você sabe se eu acho. Porque quando o amor, ele busca reciprocidade, não é mais amor. É claro que o amor se alimenta da reciprocidade, mas não pode nascer do nosso coração e ser externado nessa busca, senão não é amor. O segredo da vida conjugal, por exemplo, é quando um promove o bem-estar do outro pelo bem-estar do outro. Não promove o bem-estar do outro porque vai ser bom para nós, como família. É claro que vai ser bom, mas não é por isso. É porque quer o bem-estar dela. Você ser honesto nos relacionamentos pessoais, fora os profissionais. Amar, diz o texto aqui, é ser generoso para com o pobre. E aqui o autor destaca o estrangeiro, diríamos nós hoje, o imigrante. Uma das grandes questões do mundo moderno é o da imigração. Mas isso é na Europa, não é? Não, é na Rua Coelho de Bonfim, onde os bolivianos, possivelmente pela sua tez, vendem as suas coisas na calçada. A gente passa e fala assim, esses bolivianos aqui no Brasil. Amor ao próximo? Ser generoso com os imigrantes. É cuidar dos deficientes. O texto aqui registra precisamente esse cuidado. Olha, não vá botar o pezinho na frente para o cego tropeçar. E não vai dizer um impropério contra um surdo, porque o surdo não escutou. Seu surdo! Isso é amar. O Jorge riu, porque não é autobiográfico não, porque ninguém fala isso comigo, se eu sou só de um, só dos dois.
Amar é não espalhar o seu juízo sobre alguém ou a informação que você tem sobre alguém, tendo conferido ou não. Ontem eu fui pregar numa igreja, Primeira da Penha, na posse do pastor Vitor Hugo. E o pastor anterior que deu posse a ele, o pastor Edmar, enfrentou grandes dificuldades. E então, assim que eu cheguei, depois disseram que a igreja se dividiu, que a igreja perdeu 200 membros. Mas sabe, a igreja dando um carro zero para o pastor que está chegando, está com saldo em caixa. Saíram algumas pessoas sim, mas espalharam tanta coisa por aí. Você está vendo que não é verdade. Eu e você, nós temos a capacidade de ouvir e passar adiante. E alguns dizem assim, não sei se é verdade, e passa adiante. É isso que o texto diz, que amar, que nasce no coração, tem que se colocar na prática. É por isso então que Jesus deriva do Levítico o texto áureo da fé cristã. Lucas 10, 27. Quando procurado sobre o que é amar ao próximo, sobre o que é ser um seguidor dele, Jesus disse o seguinte, conforme o registro de Lucas 10, 27. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, Jesus deriva o ensino central da sua pregação, do seu anúncio, da sua mensagem, do Pentateuco. Ele deriva tudo que ele tem para dizer da junção de Deuteronômio 6:5 com Levítico 19:18. Porque há uma continuidade na revelação. Há uma descontinuidade naquilo que é transitório. Como, por exemplo, celebrar a Páscoa. E há uma continuidade naquilo que é permanente. E o amor é permanente. Amar ao próximo é permanente. Próximo que não é apenas o nosso amigo. Próximo que não é apenas o nosso familiar. Próximo que não é apenas o nosso irmão em Cristo. Inclui a todos estes. Mas próximo é aquele a quem nós somos chamados a amar. Eu termino, como terminei ontem, a minha mensagem lá na Primeira da Penha. Quando os primeiros cristãos caíram na graça do povo, e a cada dia o Senhor ia acrescentando àquelas igrejas que iam sendo salvos, não foi apenas por causa da pregação. Não foi porque o Espírito Santo revestiu, Atos 2, aquela igreja de poder. Porque isso é verdade. Porque isso tudo levou a igreja a amar. Foi o amor que aquelas pessoas tinham uns pelos outros, de dentro e de fora da igreja, os próximos aqui e os próximos ali. Foi este amor que seduziu, vou usar a expressão com alguma liberdade, as pessoas de fora. E Zacarias diz que haveria um tempo em que as pessoas agarrariam um judeu pelas vestes.
para que ele não fosse embora. O dia em que eu e você, em que nós de fato amarmos os nossos próximos, as pessoas vão nos agarrar, não vão querer que nós partamos, quererão estar ao nosso lado. E o dia em que a nossa igreja amar o seu próximo, ela vai cair na graça do povo. E o Senhor vai acrescentar mais pessoas aos que vão sendo salvos. Jesus então diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Desejo que se torna real nos relacionamentos e nos convívios. Meu desejo para mim e para você é que todos nós vivamos aquilo que nós estamos dizendo, que é aquilo no qual nós cremos. Vamos ler agora então o Salmo 119, versos 1 a 24. Pastor Alceni vai conduzir então esse momento, vai ser projetado e vamos então nos colocar para essa leitura. O magnífico, essa é a expressão que preciso usar, o magnífico Salmo 119. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer a tuas ordens e cumpri-las com fidelidade, se eu der atenção a todos os teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero eu te louvarei, à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Obedecerei às tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus. Ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. Senhor, trata com bondade este teu servo, para que eu possa continuar vivo e obedecer a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Viverei poucos anos aqui na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. O meu coração sofre ansioso, pois em todos os momentos quero conhecer a tua vontade. Tu repreendes os orgulhosos, os que se desviam dos teus mandamentos são malditos. Livra-me dos insultos e das zombarias deles, pois tenho obedecido aos teus ensinamentos. Mesmo que as autoridades se reúnam e contra mim façam planos, eu que sou teu servo, meditarei nas tuas leis. Gosto de pensar nos teus ensinamentos, eles são os meus conselheiros. Vamos nos colocar todos em pé e vamos ler este último versículo. Por favor, mantenha ainda aí. Juntos depois vamos cantar uma música nova que foi composta e vamos pela primeira vez entoar aqui na igreja. Juntos? Gosto de pensar nos teus ensinamentos, eles são os meus conselheiros. Mais uma vez. Gosto de pensar nos teus ensinamentos, eles são os meus conselheiros. Vamos cantar então, está no programa. A letra é a seguinte: vem, Senhor, nos abençoar nesse dia, com a tua palavra
aos e não em, aos nossos corações, que ela nos conforte, console, nos desafie, nos incomode. A música é do nosso pianista Adriano Souza. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia, com a Tua palavra aos nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia, com a Tua palavra em nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode. Vamos fazer então de novo essa primeira parte agora com os irmãos? Vem, Senhor, nos abençoar neste dia, com a Tua palavra aos nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode. Muito bom. A segunda parte é assim, ó. Para que ela nos molde e sempre dirija as nossas ações, sabemos que ela não volta vazia, que ela nos encha da plena alegria. Pegada aí? Para que ela nos molde e sempre dirija as nossas ações, sabemos que ela não volta vazia, que ela nos encha da plena alegria. Agora com os irmãos cantando. Para que ela nos molde e sempre dirija as nossas ações, sabemos que ela não volta vazia, que ela nos encha da plena alegria. Agora vamos inteiro. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia, com a Tua palavra aos nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode. Vem, Senhor. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia, com a Tua palavra aos nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode. Que ela nos molde e sempre dirija as nossas ações, sabemos que ela não volta vazia, que ela nos encha da plena alegria. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia, com a Tua palavra aos nossos
ela nos molde e sempre dirija as nossas ações. Sabemos que ela não volta vazia, que ela nos encha da plena alegria. Vem, Senhor, nos abençoar neste dia com a tua palavra aos nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode. Que então o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho e a comunhão do Espírito Santo, conosco, com a nossa igreja toda, com todos que confessam Jesus como Senhor, permaneçam hoje e para todo sempre.